com tudo junto e misturado. E eu tô tendo o prazer de receber aqui a doutora Joyce Lima. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, ainda mais com essa oportunidade de estar aqui com você, Débora, podendo falar de um assunto tão importante e cheio de tantas dúvidas, E tantos perguntas, questionamentos. né? Que bom. E a gente já começa com a pergunta. Olha só, desde a adolescência, a mulher ela passa por inúmeras mudanças no corpo, né? Como lidar com todas elas? A vida da mulher é cheia de muitas fases e, como você bem disse, muitas mudanças mesmo, principalmente por conta das mudanças hormonais. Então, desde a adolescência, essas mudanças no corpo ocorrem pelas mudanças hormonais. E o que eu vejo, Débora, é que o quanto mais as famílias puderem acolher essas adolescentes e desde a infância falarem um pouquinho e de forma tranquila sobre as mudanças que irão acontecer, mais tranquilas essas meninas vão ficar, né? Mais tranquilas essas mulheres poderão passar por essas mudanças. E começa com qual idade? Olha, por volta ali já mais ou menos dos 9 anos, as meninas já começam a ter às vezes uns pelinhos nas axilas, na região pubiana. Algumas até começam um pouco mais cedo, por volta aí de 8 anos. Se isso acontecer antes dos 8, a gente até fala, né, numa puberdade precoce e é interessante investigar. Mas aí por volta dos 8, 9 anos, isso é normal. E é muito interessante que se converse, como eu disse, sobre isso, porque as meninas começam a ficar assim mais incomodadas, né? Eu lembro quando a minha filha entrou nessa fase, né? As mães também, a gente vê esses pelinhos surgindo ali, né? Nesses lugares que são os costumeiros, a gente estranha, né? Percebe que os filhos estão crescendo. Né? E para as meninas, quando aparece o brotinho mamário, que primeiro a gente fala que aparece o limãozinho, né, que todo mundo fala, elas começam até a ficar meio encurvadas, né, ficam meio corcundas. Por quê? Porque elas têm muita vergonha. De repente está ali usando o uniforme, começa a ficar saliente na camiseta do uniforme e ela não tem ainda um sutiã, não sabe, essa fase de transição, não sabe se usa um sutiã, se não usa. Quando vem a primeira menstruação, as mulheres têm muita vergonha, né? Muitas delas têm essa e vergonha. Tem esse tabu ainda, né? Sim. Em pleno século, nós estamos no século XX aí, ainda tem 21, ainda né? tem esse tabu ainda, né? E você sabe por que desse tabu, Débora? Qual é o porquê? Pois é, né? A menstruação, historicamente, eles não conseguiam entender direito por que as mulheres menstruavam. Em tempos mais antigos aí, a gente não tinha, as mulheres tinham tantos filhos quanto Deus realmente mandava, né? Então elas menstruavam poucas vezes. Por quê? Ou elas estavam grávidas ou elas estavam amamentando. E quando essas mulheres menstruavam, esse sangue menstrual, ele era até assim, biblicamente entendido ali como algo impuro. E essas mulheres, no período da menstruação, elas não podiam fazer comida, elas não podiam pegar na mão de ninguém, eram consideradas impuras. À medida que a ciência foi avançando, que a gente foi compreendendo o que significava a menstruação, que fazia parte do ciclo menstrual e que sempre que a mulher não estivesse grávida era uma coisa natural, fisiológica, nós fomos mudando essa concepção da menstruação. Mas até hoje, as meninas têm vergonha de comprar um absorvente, elas se sentem constrangidas quando a família chega e fala: ai, ela virou mocinha. E às vezes o pai e a mãe, para eles é até um motivo de orgulho, né? E conta para a família toda. E essa adolescente pode ficar constrangida, envergonhada, por ser uma fase de mudança. Com isso, doutora? É conversando normal? Conversando. Assim? Se essa mãe, ou mesmo o pai, né? Às vezes a gente coloca muita responsabilidade na mãe para falar das coisas do universo feminino e acho que a gente tem que dividir essa responsabilidade. Assim como as mães também têm que falar um pouquinho com os meninos, né? Com os rapazes. Se desde a infância se fala de menstruação, se fala, né, dessas mudanças que vão futuramente acontecer, no dia que elas acontecerem,
essas pacientes vão se sentir acolhidas, vão conseguir conversar com essa mãe, olha, realmente agora desceu um sangue menstrual, né? Mas o que acontece é que geralmente não se fala, né? Eu lembro que assim, quando os meus filhos eram ali adolescentes, eu ficava assim doida para eles me perguntarem alguma coisa, querendo falar, né? Eu ia falando ali na medida que eu achava que era interessante, mas eu queria que eles tivessem até mais curiosidade. E os meus filhos, eles não são muito curiosos assim de perguntar muito, né? Talvez até pelo fato de eu falar mais. E as mães dos amigos falavam assim, nossa, vamos mandar os filhos todos para sua casa, porque a gente morre de vergonha, né, de falar sobre isso. E então é isso, é a gente entender que é um fenômeno natural, que faz parte do nosso amadurecimento. E como lidar? Porque a mulher, eu falo por mim, né, a gente tem um período pré-menstrual que é uma bomba de hormônio. Né? Aí a menstruação chega e a gente fica normal, acalma. A criança não, o adolescente, né? Adolescente, quando tá entrando nesse período, também tem isso, esse período pré-menstrual, ou é mais light, mais leve? A adolescente, nos 2 primeiros anos de menstruação, ela não tem ciclos ovulatórios. Então, nesses 2 primeiros anos, a menstruação fica um pouquinho bagunçada, pode vir um mês, ficar ali 2, 3, 4 meses para depois vir de novo, ou pode vir a cada 15 dias. E aí o que acontece? Ela não vai perceber muito essas alterações do emocional, igual a gente que tem um ciclo regular percebe. Porque nesse período pré-menstrual, a gente tem uma diminuição do estrogênio, a gente tem um pouco mais de progesterona, e é justamente a progesterona que deixa as mulheres um pouquinho mais irritadas, né? Tem algumas que ficam mais sensíveis, mais chorosas, outras querem matar o namorado, o marido, né? O pai, a mãe que está ali perto. E então, nesses 2 primeiros anos, isso não é tão perceptível. O adolescente, ele tem, assim, uma mudança grande hormonal, né? Mas que vai influenciar, sobretudo, assim, esse desenvolvimento dos caracteres e vai trazer, assim, já as questões sexuais, né? Vai estar um pouquinho mais ali atento, a questão mais também curioso. mais curioso, né? Vai perceber os outros ali próximos já querendo não só às vezes amizade, né, mas se interessando de uma forma afetiva, um pouco diferente, né? Já começa a ter essa percepção. E doutora, para a mulher, né, quais são as principais queixas que chegam no seu consultório? Eu acho que assim, a queixa campeã das mulheres é corrimento, junto com as queixas de cólicas menstruais, são as principais. É muito difícil você encontrar uma mulher que nunca tenha tido um corrimento. E aí aproveito para te dizer, Débora, que nessa fase da adolescência, tem algumas mães que levam as filhas achando que elas estão com corrimento. E na verdade é uma secreção, né, normal. O que acontece? Quando entra nessa fase da puberdade, a mulher produz mais secreção por causa dessas mudanças hormonais, né? A vagina ali da mulher fica um pouquinho mais grossa, então vai produzir mais secreção. É normal, né, que as mães escutem aí. Porque e as meninas também, né, preocupadas. E como as mães são cuidadosas, elas acabam levando mesmo. Então, o que é o normal nessa fase? E o normal depois para o resto da vida das mulheres. Toda mulher tem um pouco de secreção vaginal. Essa secreção é da descamação das células, né? Ali, as células envelhecidas. E aí, essa secreção, ela pode ser como se fosse uma clara de ovo, um catarrinho, ou um creme bem fininho. Pode ser branca, pode ser transparente e pode ser discretamente amarelada. Se essa mulher ela fica o dia todo com a mesma calcinha, é natural que no final do dia o fundinho da calcinha esteja um pouco amarelado. Se não tiver cheiro forte, nem coceira, é secreção normal. E o cheiro nosso é um cheirinho de queijinho, é aquele cheirinho de iogurte, meio azedinho. Esse cheiro é um cheiro normal. O que seria um cheiro forte? Cheiro de peixe podre, ovo choco. E a cor? Se tiver um amarelo mais escuro, ou um esverdeado, ou meio amarronzado, e tiver coceira, aí é um corrimento. Aí realmente precisa de tratamento médico, né? Agora sim, é bom que as mães levem, porque
apesar de não ser corrimento, na maioria das vezes, é uma oportunidade que, enquanto ginecologista, eu tenho de poder orientar essa paciente, né? De falar de menstruação, de falar um pouco de cólica menstrual, né? Dos cuidados com o próprio corpo. Algumas meninas e até mulheres adultas não cuidam direito dessa região. Isso, é. Doutora, e quais são assim, a mulher tem que ir regularmente ao médico para prevenir doenças. E quais são essas doenças? Mais especificamente relacionadas, né, à mulher, a mulher que vai todo ano, e o ideal é que vá pelo menos uma vez ao ano no ginecologista, a partir da adolescência, ela vai estar prevenindo câncer de colo de útero, né? A gente sabe que geralmente pega aí a faixa de 35, 40 anos, mas nós temos algumas mulheres mais jovens que já têm ali lesões pré-cancerígenas que a gente pode tratar e não vai virar um câncer. Câncer de mama, se a mulher vai mais cedo ao ginecologista, tem esse hábito, mesmo que ela venha a ter um câncer de mama, nós vamos fazer um diagnóstico precoce, podendo ter uma chance muito maior de cura, sem contar que os tratamentos serão muito menos agressivos. Qual a faixa etária, assim, para começar a fazer um exame para, por exemplo, para o câncer de mama? Câncer de mama a partir de 40 anos. 40 anos. Isso. E caso ela tenha algum parente, né, mãe, tem que ser parente de primeiro grau, mãe ou irmã, que teve câncer mais cedo, antes dos 40, por volta ali de uns 35 anos, ela tem que começar a fazer mais cedo. A gente até fala que o ideal era começar a fazer esse acompanhamento, mesmo que não seja com mamografia, né, mas com ultrassom, 10 anos antes da idade que esse parente teve o câncer. 10 anos 10 anos antes. E hoje eu falo assim, né, quando dizem que o ginecologista é o médico da mulher, né, o clínico geral da mulher, é uma verdade, Débora, porque câncer de intestino é um dos principais cânceres que atingem as mulheres. Tem mais mulher, né, com câncer de intestino, homens com câncer de intestino, até do que câncer aí às vezes de colo e de mama, né? E aí o que acontece? As mulheres, elas não vão ao proctologista de rotina. Quem vai ao proctologista de rotina? Eu acho que só vai botar assim, com a queixa já forte ou indicado, com né? a queixa. E câncer de intestino, ele é um câncer silencioso. Quando você tem algum sintoma, né? De repente você tem ali um sangramento, né? Uma dor mais forte abdominal, pode ser que já tenha metástase, já seja um câncer avançado. E qual é a idade que a gente precisa começar, né, a fazer os exames ali para o intestino? É um pouco mais tarde do que esses outros que eu te falei. Então, a partir ali de 50 anos, tem que fazer colonoscopia. As sociedades, né, de coloproctologia, eles até preconizam que o ideal seria começar aos 45. Mas é muito difícil a gente convencer, né, os pacientes, principalmente uma pessoa que não está sentindo nada, né? A fazer. Às vezes eu gasto 2, 3 anos, estou ali pedindo o exame, a pessoa não faz, né? E aí, de repente, aparece um parente ou algum conhecido com alguma história, né, de câncer de intestino e a pessoa cria coragem. Então, além disso, a gente tem outras doenças que o ginecologista também orienta. Obesidade. Hoje, 50% da população no Brasil está acima do peso, né? Ou tem sobrepeso, ou, como a gente sabe, 20% da população é obesa. E a obesidade, ela leva a hipertensão arterial, ela leva a diabetes, ela aumenta o risco de câncer de mama. Olha só. Né? A gordura corporal, ela acelera ali uma produção hormonal que vai ser maléfica e pode levar a câncer de mama. Então, às vezes, as mulheres se preocupam tanto com a reposição hormonal, assim, que tem medo de repor hormônio por causa do risco de câncer de mama, e se esquecem dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida, né? Fazer atividade física regularmente e tudo isso como ginecologista, dormir bem, né? Até depressão, acho que a gente vai na ginecologista quando a gente tá meio deprimida para saber, aí acha que é hormonal, né? Então tudo isso
a saúde da mulher influencia, né, doutora? Influencia. E com essa pandemia aumentou muito, né? O Nossa. número de você como pastora, né? Que dá aí um acolhimento para os servos, para as pessoas, né? Com certeza deve ter percebido isso. As pessoas estão, né? A gente tem um índice maior de depressão, de ansiedade. E eu falo, ontem mesmo eu atendi uma paciente e aí ela começou a chorar, a contar algumas coisas da vida dela, né? E me disse assim, doutora, mas não é aqui no ginecologista, né? Que eu tenho que falar isso. E eu falei, olha, é aqui mesmo que você tem que falar. Porque você está me contando de outras queixas, outros problemas, e se eu não olhar para você como um todo, se eu não entender o contexto que você está vivendo, eu não consigo te ajudar. Eu vou te encher de remédio e não vai resolver. E a confiança, né, que a gente tem. Eu falo que a nossa médica, a gente escolhe e fica com ela o resto da vida, né? Que é a confiança que a gente tem na médica. A mulher, doutora, ela tem mais costume em cuidar de si e da sua saúde, né, do que os homens. Isso faz ela ter uma longevidade de vida maior? Sim, e saiu recentemente agora, né, os dados do IBGE. A expectativa de vida para os homens é 72 anos, foi agora em 2022. Para as mulheres, 79. Olha só. Olha só. Ó, diferença. Praticamente aí, né, 7 anos a mais as mulheres vivem do que os homens, né? E a que se deve isso? Um dos fatores é justamente esse cuidado maior que a mulher tem com a saúde. Então, a gente fala que em torno, assim, de pelo menos 20, 30% aí das adolescentes entre 12 e 18 anos procuram o atendimento e acompanhamento médico. Os homens, em torno de 1%. Então, é muito raro os homens, né, os adolescentes principalmente, e até os homens na idade adulta, procurarem um acompanhamento preventivo. E a que se deve isso? Nós temos muito mais políticas públicas aí, né, para as mulheres, né, do que para os homens. E os homens têm aquela ideia de que eles são fortes, que eles não precisam disso, né? Que eles são saudáveis. Quando chega aí a idade de avaliar a próstata, né? Por volta dos 45 anos, tem todo um tabu, né? De fazer o exame da próstata. E, infelizmente, por conta disso, nós temos vários homens que acabam tendo câncer de próstata, só descobrindo quando já está avançado. E perdendo a vida por conta disso, né? As mulheres se cuidam mais. Agora tem uma pergunta aqui, que eu não sei se eu concordo com ela, se eu não concordo. Porque dizem que a mulher entra numa crise dos 40 na meia idade, verdade, doutor? Ou é mais pra frente? Eu acho que é mais pra frente, me conta. Você sabe que você falou de crise aí, eu fiquei pensando, né? Quando a gente casa, você lembra que eles falam assim, tem a crise de 1 ano, a crise de 3, a crise de 7, né? Inventam tantas crises para a vida, né? E o que acontece, eu acho que assim, depende muito como a gente vê a vida, né? Saiu um estudo recente agora, falando que a idade cronológica e biológica das pessoas que são mais positivas, que têm uma visão mais positiva mesmo, assim, mais otimista da vida, elas têm uma idade cronológica, então em termos de ano, eu teria, por exemplo, tem lá 50 anos, mas eu me sinto com 30. Isso é real, porque o envelhecimento é mais lento. Se é uma pessoa pessimista, ela acaba envelhecendo 1,6 vezes mais rápido do que o que seria a idade cronológica, né? Então, são aquelas pessoas que você conversa, elas se sentem velhas, elas estão sempre reclamando, né? Cheias de dores, né? Tá sempre na idade do condor, né? Assim que elas falam. E essa faixa etária aí dos 40, eu acho que tem muito a ver com o momento de vida dessa mulher, né? A gente está vendo que hoje isso tem mudado, porque as mulheres estão engravidando mais tarde. As mulheres, elas estão, eu até também discordo, igual você. Eu acho que nós não podemos pensar em crise. É um momento de novas perspectivas, né? Eu falo assim, que com 40 parece que a gente já tá mais direcionada no que quer na vida, né? Então a gente tá pensando, agora dá para engravidar, agora dá para, sei lá, não é essa carreira que eu quero, então eu vou escolher outra carreira. Parece que a cabeça da gente tá mais, né, mais calma, não é isso? Não é? Eu me lembro que, assim, quando eu tava aí com 40 e poucos, né?
eu fiz algumas mudanças, inclusive na minha carreira, né? Eu era obstetra, eu parei de fazer parto. E eu sempre gostei muito de fazer parto, né? De trazer novas vidas ao mundo. E a sensação que eu tinha é que eu tinha fechado um ciclo. Eu fiz parto durante 20 anos. Olha. E eu fiquei muito tranquila com isso, né? E até conversando, assim, eu tenho uma filha autista, então a gente sempre teve acompanhamento ali, né? Sempre estava ali junto com o psicólogo, né? E eu fui na psicóloga e eu falei assim, olha, Reilce, eu parei de fazer parto, né? Fiz uma outra mudança grande na vida da minha filha, né? Tirei ela da escola e eu tô tão bem com isso que eu tô até preocupada, né? E aí ela até comentou que até na filosofia oriental, né? Que os 40 anos, ele tem um certo significado, é uma idade de mudanças. Então, eu nem diria que é uma idade de crises, né? Eu acho que é uma idade de questionamentos. A gente se pergunta, o que eu vivi até agora, né? Se eu estiver na metade da minha idade, pensando aí que as mulheres vão viver 79, 40 seria a metade. Como é que eu quero viver essa outra metade, né? E são mulheres, assim, que não querem a vida mais de qualquer jeito, né? O relacionamento mais ou menos, não quer nada mais ou menos. É a mulher que começa a falar assim, não, o que eu quero da agora para frente? E acho que quanto mais a gente puder trazer isso, que são novas perspectivas, são readaptações. Algumas, os filhos estão aí na adolescência, então elas vão ter que se refazerem, adaptar. As mulheres, quando os filhos são pequenos, reclamam muito que não tem tempo para nada. Aí, de repente, você se vê com tempo. E agora? O que eu vou fazer com esse tempo que está sobrando? Né? E eu lembro de escutar uma frase, que a princípio é uma frase assim que dói, né? Mas é muito verdadeira. Ser mãe é a arte de tornar-se desnecessária. E a gente acha que quanto mais eu faço pelo filho, melhor. Na verdade, quanto mais eu deixo meu filho fazer, melhor. Porque a gente, né, pais que são protetores demais, a mensagem que eles passam para os filhos é de que os filhos não são capazes. E se eu deixo meu filho ali, né, e aprendendo a fazer as escolhas dele, claro que a gente vai estar junto, orientando, acolhendo, sendo suporte. Mas quanto mais independência eu dou para esse filho, melhor. E aí é a hora dessa mulher olhar para ela e falar, nossa, aqueles projetos que estavam engavetados, hora de pôr em prática, né? Para que crise, né? Pois é, gente, eu acho que eu ouvi uma história uma vez que a águia, quando ela faz 40 anos, ela vai pro topo da montanha, bem alto, e ela troca o bico dela, ela bate até para o bico dela nascer de novo. Quer dizer, ela se refaz, né? Eu acho que é a época que a mulher mais está assim, centrada e querendo se refazer, né? Se reencontrar. Isso mesmo. Por isso que não tem crise, gente. Agora eu não sei. Pra mim não tem crise, não. E quando a gente fala a palavra crise, né? Vamos ver a palavra por um lado bom. Toda crise, ela traz crescimento, ela traz mudança, traz a oportunidade, né? De avaliar a vida por outros ângulos. Isso. E, doutora, quais são as mudanças hormonais depois dos 40 anos? E a gente já mexe com reposição hormonal com 40? Como que é? Bom, reposição hormonal a gente inicia quando iniciam os sintomas. A média de idade da menopausa é entre 45 e 55 anos. Menopausa seria o nome que nós damos para a última menstruação. E para a gente considerar menopausa, é depois de um ano que essa mulher está sem menstruar. Sem menstruar. Isso. Só que a gente tem o que nós chamamos de climatério, que seria essa fase que antecede a menopausa e que vai um pouquinho além da menopausa. Então, mesmo antes da menopausa, a mulher pode começar a ter alguns sintomas, como, por exemplo, as famosas ondas de calor ou os fogachos. Pode ser que ela tenha, de repente passa, depois volta. Por quê? Esses sintomas da menopausa, e a menopausa acontece por uma falência do ovário. Então, o nosso ovário, ele para de produzir os principais hormônios, né? O principal hormônio feminino é o estrogênio. E a gente produz um pouquinho de testosterona também ali no ovário. Então, a menopausa, ela marca o fim da idade reprodutiva da mulher. A partir da menopausa, essa mulher, ela não tem mais condições, né, de ter um filho ali, de liberar um óvulo, né, que possa fecundar para ter um filho. Aí só se for por outros meios, né?
E o que acontece? A partir dos 40 anos já pode então começar esse processo. A menstruação pode mudar, de repente essa mulher começa a ter um espaçamento das menstruações, menstrua a cada 2, 3 meses, ou pode acontecer o contrário, menstruar com 20 dias. O fluxo menstrual pode aumentar. Vai desregulando, Vai né? desregulando. Ora esse ovário trabalha, ora ele fica meio preguiçoso e essa mulher vai sentindo essas mudanças. Então, se essa mulher começa a ter alguns sintomas e isso incomoda, a gente pode sim entrar com algum tratamento, né? Pode até entrar com algum hormônio já repondo essa falta. E quais, assim, são as maiores queixas? O calor? Os calores, a principal queixa, Goiânia, o principal né? sintoma... Porque Goiânia é quente demais. Goiânia é quente. Mas independente da região, né? Se é quente, se é frio. Claro que se você tem as ondas de calor num lugar que é mais quente, a sua percepção de calor vai ser mais incômoda. Se eu tô lá no Canadá, a menos 40 graus. Tá com calor aí, você tá com problema. Mas mesmo assim, as ondas da menopausa eu vou sentir. Independente do clima. E elas costumam ser daqui para cima, né? Aqui do peito para cima. Duram em torno de 30, 40 segundos. Vem aquele calor, você pode transpirar e de repente passa. E algumas até falam assim, vem o calor e depois logo em seguida vem a sensação até de frio, né? E aí as ondas de calor, elas acabam interferindo na qualidade de vida dessa mulher. O sono, porque ela pode estar dormindo e acordar com as ondas de calor. Nossa. Pode levar à insônia e depois ela pode ter dificuldade para dormir. Do ponto de vista assim, do trabalho, de repente é uma mulher que está lá no trabalho, ela fica constrangida porque ela transpira. Ela acabou de fazer uma maquiagem, acabou de escovar o cabelo e vem aquela onda de calor. E então é muito importante, né, que o ginecologista possa ser consultado por essa mulher e pensar junto com ela em algumas estratégias. Se é uma mulher que não pode fazer reposição hormonal, a gente tem outros medicamentos que podem ajudar a melhorar esse calor. E sabe uma coisa assim mais recente? A própria terapia, né? A terapia cognitivo-comportamental hoje é um dos tratamentos para os sintomas da menopausa. Olha porque a gente vai trabalhar ali, né, a compreensão dessa mulher, trabalhar essa angústia, né? Trabalhar todos esses pensamentos que ela tem a respeito da menopausa, do envelhecimento. E melhora em 50% os sintomas da menopausa. Sem remédio. Nossa, gente, muito bom, hein? Doutora, foi um prazer te receber aqui. Passa muito rápido, 30 minutos, a gente quer saber mais. Muito bom te receber aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, ajudando mais mulheres. Obrigada. Ó, gente, eu te espero no próximo podcast. Tchau, tchau.